Aí galera, vamos para mais um vídeo da série Isso Cai no Concurso. Essa é a dica de número 6, tá? Qual é a dica então? É a aterosclerose, tá? A aterosclerose é uma doença, né, que acomete as artérias, obviamente, né, levando à obstrução dessas artérias. Átero quer dizer caldo ou pasta, e esclerose quer dizer endurecimento, né? Então, endurecimento. Então, é endurecimento das artérias através da deposição de uma placa, né? De uma placa chamada de placa de ateroma, tá? A doença em si, né, a aterosclerose, causada por aparecimento de uma placa de ateroma, ela tem algumas características, e aí vem a primeira dica importante. É uma doença multifatorial, né? Então vários fatores podem interferir. Ela é uma doença crônica, tá? Além de uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e lenta. Esse que é o grande problema, né? Ela no início do seu aparecimento, ela não manifesta nenhuma alteração significativa, nenhum sinal e sintoma significativo, né? E é uma doença que gera dano ao endotélio. Dano ao endotélio através, né, por meio da formação dessa placa de ateroma. O endotélio é a parte interna em contato com o lúmen, que é a luz das artérias, né? Então aqui tem uma artéria, então o contato com o lúmen ou a luz das artérias tem o endotélio, a parte mais interna das artérias. Então o dano ao endotélio caracteriza a doença chamada de aterosclerose. Nessa placa de ateroma, o que a gente tem como composição dessa placa lipídios, e aí, sem dúvida nenhuma, o colesterol de baixa densidade, né, low, de baixa densidade, é o mais comum, a lipoproteína de baixa densidade, ou colesterol ruim, né, que o povo fala, né? Então é uma lipoproteína de baixa densidade, L de low. Células inflamatórias, e aí a gente vai ver no esquema um pouquinho na frente, que ou você tem, antigamente se falava muito que a deposição de lipídios na formação dessa placa de ateroma é que levava ao processo, né, ao processo inflamatório. Mas o que a gente sabe atualmente é que tanto uma coisa quanto a outra pode originar. Então, tanto a deposição excessiva de lipídios pode levar a um processo inflamatório, quanto o próprio processo inflamatório pode levar a facilitar a deposição de lipídios. E o outro elemento também que faz parte da placa de ateroma são os elementos fibrosos, tá? Que dão uma característica diferenciada aos tipos de placa de ateroma, tá? Então, essas placas de ateroma é que vão gerar o dano ao endotélio, essa hipotélia aqui, dano ao endotélio, e esse esse dano gera, esse é o grande problema, a obstrução dessas artérias, tá? As principais artérias, aí vai uma segunda dica importante também. As principais artérias acometidas pela placa de ateroma é a aorta, né? A aorta levando o aneurisma aórtico, as coronárias são as artérias que nutrem o coração, né? Levando ao infarto do miocárdio, quando você tem uma obstrução dessas artérias, as coronárias.
e as artérias cerebrais, levando uma isquemia cerebral, tá? Então, o que a gente tem aí são as principais artérias acometidas pela aterosclerose, pela formação mais comum de formação da placa de ateroma. E aí a gente tem esse esquema de formação dessa lesão, que também pode ser chamado de lesão aterosclerótica, dos vários fatores que combinados, né, ou isolados, podem levar a esse comprometimento funcional do endotélio, que é o primeiro endócrino, e aí o diabetes mellitus seria a principal patologia como fator preponderante para o aparecimento desse comprometimento funcional, desse dano no endotélio. Por isso, a diabetes mellitus é um fator de risco para as doenças coronarianas, né? A hiperlipidemia, que é o termo para o aumento, né, os níveis elevados de colesterol, e aí o que nos interessa nesse caso aí é os níveis elevados do LDL, que é o colesterol ruim, ou a lipoproteína de baixa densidade. Um fator tóxico, e aí o exemplo mais comum é a nicotina, através do hábito do fumo. O fator mecânico, e aí a hipertensão arterial sistêmica pode levar, né, o excesso de pressão, a pressão exagerada, leva a uma lesão mecânica nas artérias, no endotélio. E um fator genético, né? Algumas pessoas têm uma propensão maior a desenvolver esse dano endotelial. A homocisteína seria um marcador desse fator genético preponderante ao comprometimento funcional do endotélio, tá? Então você tem a combinação desses fatores, ou fatores isolados, um ou dois, aí não interessa. Então você tem a combinação desses fatores que podem levar ao comprometimento funcional do endotélio, aquilo que a gente falou, né? A aterosclerose se caracteriza por um dano ao endotélio capilar, do endotélio das artérias, né? Esse comprometimento funcional do endotélio tem uma relação direta com o aumento na quantidade, no fluxo de proteínas, de lipoproteínas de baixa densidade ou outros lipídios, né? E o processo de inflamação ou influxo de monócitos, né, ou um processo inflamatório. Então, a associação de LDL ou outras lipoproteínas mais um processo inflamatório sistêmico. Tá? Um processo inflamatório sistêmico. Isso que ele está mostrando aqui é justamente o que eu tinha comentado anteriormente. Acredita-se que esses passos eles possam ocorrer em ordem inversa, né? Então, a princípio, se falava muito numa direção única, né? O aumento da quantidade de LDL levando a um processo inflamatório sistêmico, mas o que a gente sabe é que esse processo inflamatório, hoje, acredita-se que esse processo inflamatório sistêmico pode levar a um aumento na quantidade de LDL, né, e na formação da placa de ateroma. Essa associação desses dois fatores, aumento de lipoproteínas, de lipídios e o processo inflamatório, vai levar a uma cicatrização inadequada do dano causado ao endotélio, tá? Proliferação de células do músculo liso das artérias, então você pode ter um dano inicial e o aumento da quantidade de músculo liso para dentro da luz das artérias, né, gerando uma obstrução, deposição da matriz, formação da ateroma, formação de trombo e oclusão terminal. Então, basicamente, esses são os eventos que caracterizam essa doença, a aterosclerose. E aqui também a gente tem os fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. A diabetes mellitus, os altos níveis de colesterol, principalmente de LDL, o fumo, a hipertensão arterial sistêmica, a parte genética e o que não está aqui, mas que leva a uma série que compromete uma série de outros fatores, é o sedentarismo, né? Que pode levar ao aparecimento da diabetes, principalmente do tipo 2, que pode levar à quantidade, e aí o sedentarismo associado à dieta, que eu esqueci, né? Sedentarismo e a dieta inadequada pode levar a uma hiperlipidemia, um aumento nos níveis de colesterol,
pode levar a uma hipertensão arterial sistêmica e, consequentemente, levar a um comprometimento funcional do endotélio, o dano do endotélio e a aterosclerose, tá? Então, esses eventos, muito desses eventos iniciais também fala sobre esses fatores de risco, que é um assunto importante, tá? Então, vai uma dica aí, tá? Esses fatores de risco, os fatores de risco para as doenças coronarianas, especificamente a gente está falando aqui da aterosclerose. Dando sequência, então, é importante a gente dizer também que a aterosclerose ela não é um evento simples relacionado diretamente ao processo de envelhecimento, tá? Isso dizer que a aterosclerose é uma doença típica do processo de envelhecimento não é verdade, tá? Isso já caiu por terra, não é um evento tão simples assim. Uma informação importante, né, que ajuda no tratamento, é que a regressão dessa placa de ateroma, ela é possível, tá? Então, a regressão dessa placa, ela é possível, mas não é algo tão simples, né? E essa regressão, ela é possível principalmente quando a gente está falando de placas de ateroma do tipo mole, tá? Então, aí a gente vai falar um pouquinho, que também é uma informação importante, anota isso daí, as placas chamadas placas moles, né? Ou mais conhecida como placa instável, tá? Essas placas moles ou placas instáveis, elas são os principais fatores que levam, né, essas placas que levam aos comprometimentos, à formação de trombos, né? E aí, dependendo da área obstruída, pode levar, por exemplo, no miocárdio, o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, essas placas chamadas placas moles ou placas instáveis. E aí você tem as chamadas placas duras, né? Ou as placas fibrosas, com a quantidade... Lembra que a gente falou anteriormente, ó? Que a gente falou dos componentes da placa de ateroma os elementos fibrosos. Então, a gente tem aí nas placas de ateroma duras um componente fibroso com a maior quantidade do que nas placas moles, tá? Isso aí é uma diferença importante também. Essas placas duras ou fibrosas é também chamado de placas estáveis. Elas não é tão comum, né, uma placa dura gerar um trombo ou em um evento obstrutivo, tá? Então, o que é mais comum, mais uma informação também importante, são as placas instáveis, gerando esses trombos e os infartos, as obstruções coronarianas. Nas placas moles ou instáveis, o elemento principal são os lipídios, né? E aí o nosso clássico, a gente já falou anteriormente, do LDL, das lipoproteínas de baixa densidade, seriam as características mais comuns, tá certo? Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, lembrando que todos esses fatores de risco que a gente falou anteriormente, fumo, hipertensão, diabetes, dieta e sedentarismo, levam ao processo de formação dessas placas, né? E a formação dessas placas, ela pode vir tanto da deposição exagerada de lipídios, como do processo inflamatório sistêmico. Lembra, a gente falou isso, uma coisa pode estar levando a outra, tá? E aí existem alguns estudos, e falando muito da questão dessa regressão dessas placas, existem muitos estudos que falam que esse processo inflamatório ele pode ser amenizado, né? Ele pode ser amenizado através da mudança de hábitos, né? Através do exercício físico e da dieta, né? E a dieta especificamente, né? O consumo de frutas,
vegetais e grãos integrais. Alguns estudos mostram que eles ajudam a diminuir essa inflamação sistêmica e, consequentemente, os efeitos dela. E, em contrapartida, o aumento nessa inflamação é causado por uma dieta inadequada, rica em carnes vermelhas, né? Alimentos processados, alimentos açucarados. Todos esses alimentos, né, processados, alimentos açucarados, alimentos industrializados, todos eles podem gerar um aumento no processo inflamatório e, consequentemente, ser um fator de risco, aumentar o risco do aparecimento dessas placas. Então, quando a gente fala de regressão, a mudança de hábito, né, especificamente com a dieta, é aumentar a quantidade de frutas, legumes, verduras, grãos integrais na dieta e diminuir a quantidade de carne, gordura e açúcar e alimentos processados e industrializados, com o objetivo de diminuir o efeito do processo inflamatório. Mais uma informação também importante, que esse processo inflamatório ele pode ser medido, esse processo inflamatório sistêmico pode ser medido através da proteína C reativa, o PCR, né? Então, o PCR é um exame que avalia o grau de inflamação sistêmica, né? O quanto esse corpo está inflamado, né? O quanto que esse corpo está inflamado. Esse é um marcador importante do processo de inflamação sistêmica, tá? Então, para provar para vocês que realmente isso é uma dica de concurso, isso pode cair, recentemente, agora em 2021, caiu uma questão que falava sobre a placa instável, né? Ele perguntava o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a característica correta de uma placa de ateroma instável. Núcleo lipídio pequeno e rico em HDL? Não, está errado. É um núcleo lipídico, né, rico, né, ele é rico em lipídios, seria grande, né, uma grande quantidade de lipídios. E esses lipídios não o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que é o chamado bom colesterol, né, que inclusive tem que estar aumentado e não diminuído. Mas o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Baixo conteúdo de macrófago, não, é uma célula inflamatória, né? Uma célula presente no processo inflamatório, então não é baixo, seria alta a quantidade, alto conteúdo de macrófagos. Baixa densidade de microvasos também não é, porque o processo inflamatório não está relacionado com isso, e muito menos com a placa de ateroma instável, e a dúvida poderia ficar aqui entre a D e a E. Capa fibrosa fina e capa fibrosa espessa. É justamente o que a gente tinha falado. Ó. Se eu tenho uma capa fibrosa fina, eu tenho um componente fibrótico menor, né? Então eu estou diante aí de uma placa instável, né? Quando eu tenho grande quantidade de lipídios e pouca fibrose. E quando eu tenho uma capa fibrosa espessa, aí sim eu estou diante de uma placa de ateroma estável, né? Ou uma placa de ateroma dura, ou uma placa de ateroma calcificada, né? Então aqui eu tenho uma placa de ateroma mole e aqui eu tenho uma placa de ateroma dura. Então a resposta certa para essa questão é a letra D. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem gostou, compartilha aí, dá o joinha, se inscreve no canal, só assim o canal pode sobreviver. Seja membro, né? E ajude o canal aí a continuar desenvolvendo. Se você quiser saber maiores informações sobre o concurso preparatório online para concursos em fisioterapia, tem um link abaixo aí na descrição do vídeo. Basta você clicar, você faz o seu cadastro e você recebe maiores informações sobre custo e como funciona esse curso preparatório, tá? E nas redes sociais, estou lá no Instagram, @paulobrito.fis. Beleza, galera? Então, até a próxima, até o próximo vídeo.